Oi, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso quadro Se Liga na Palavra. E hoje eu vim falar para vocês a respeito dos erros cometidos por grandes homens nas Escrituras e por que eles estão relatados. Mas antes de eu deixar essa palavra para vocês, eu gostaria de pedir àqueles que ainda não são inscritos no canal, que possam estar se inscrevendo, ativando o sininho, que possam também compartilhar esta palavra, caso vocês gostem, e que possam também deixar o like de vocês, amém? Para que a gente possa fazer com que essa palavra chegue a mais e mais pessoas. Então, se essa palavra foi edificante para você, como tem sido para mim, que você possa deixar seu like, se inscrever e compartilhar, amém? Bom, vocês já se perguntaram por que grandes homens relatados na Bíblia cometeram também grandes erros? E por que a Bíblia, sendo então para nós cristãos um manual, por que então ela nos relata isso? Se nós devemos seguir a palavra de Deus, nós devemos então seguir também esses erros? Bom, alguns exemplos que eu tenho aqui são os que são considerados heróis da fé e outros também. Eu posso dar o exemplo de Davi, eu posso dar o exemplo de Moisés, posso dar o exemplo de Abraão, de Pedro, todos grandes homens, né? Até quem não tem um conhecimento mais profundo da palavra de Deus já ouviram falar desses homens, dos seus feitos e dos seus relacionamentos com Deus. Mas todos eles também erraram, cometeram erros gravíssimos. A exemplo, por exemplo, Moisés. Moisés matou um egípcio e, além de tudo, fugiu. Ficou 40 anos em Midian, afastado. Davi, que era considerado um homem segundo o coração de Deus, que fez coisas extraordinárias, derrotou um urso, um leão, derrotou Golias, né? Ele também cometeu erros terríveis. Ele se deitou com a mulher de Urias, ele tramou, premeditou o assassinato de Urias, ele mentiu, fez coisas terríveis. Pedro, que mesmo andando lado a lado com Jesus, mesmo estando com ele, cortou a orelha de um soldado, negou Jesus. E aí? Por que então? Por que relatar isso na palavra de Deus, né? Parece um pouco confuso, porque se nós devemos então andar de acordo com a palavra, e se nós devemos nos espelhar nesses grandes homens, né? Principalmente, na verdade, nós temos que nos espelhar em Cristo, mas ter como exemplo a ele. Se nós somos considerados filhos de Abraão pela fé, mas Abraão mentiu, né? Ele omitiu que Sara era sua esposa, além de ser sua meia-irmã. E aí? Bom, o que nós temos que entender que Deus age de maneira muito, muito diferente da nossa. A maneira de Deus agir, ela transcende todo o nosso entendimento mesmo. A misericórdia de Deus, ela tem um nível muito mais alto do que nós possamos imaginar. E é assim que acontece. Assim, como um manual está lá colocado para nós, que se aquele produto que você comprou não for utilizado de maneira certa, ele vai ter algum dano, pode estragar, pode perder sua vida útil. A Bíblia também quer nos relatar que esses homens também cometeram erros, cometeram pecado, e isto teve um custo, e isto teve uma consequência. A palavra de Deus vai nos dizer que o homem não se engane, mas aquilo que ele plantar, ele vai colher. Então, a plantação, ela é uma escolha, você escolhe ou não fazer algo, mas a colheita, ela é obrigatória, você vai ter que colher aquilo que você plantou. Então, se plantou-se erro, plantou-se pecado, vai se colher as consequências disso. E a palavra de Deus vem nos relatar esses erros desses homens e de outros também, justamente para que nós possamos entender que todos nós somos pecadores, que todos nós, em algum momento da vida, já caímos, ou tropeçamos, ou iremos tropeçar. A palavra de Deus nos diz que não existe um justo sequer na terra, a não ser a Cristo. Toda justiça pertence a Ele, Ele é a própria justiça.
E vem nos relatar isso também para que nós possamos entender que nós não somos nada. A palavra de Deus nos diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Pensa estar de pé, porque nós só podemos estar de pé mediante as mãos de Cristo. É Ele quem nos segura, é Ele quem nos sustenta. E a palavra que eu quero deixar, ela está lá no livro de Romanos 12, 9. Romanos não, desculpa, é 2 Coríntios, segunda carta dos Coríntios, 12, 9, que fala assim: entretanto, ele me declarou. Isso aí é um relato de Paulo em relação ao que Deus havia falado com ele, que Cristo havia falado. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bom, todos esses homens que eu disse aqui, além de ter colhido as consequências pelos seus erros, nós podemos entender que houve também um arrependimento depois, que houve um mover do Espírito Santo na vida desses homens. Davi, ele se arrependeu diante de Deus, ele reconheceu os seus erros, ele colocou o seu rosto no pó, ele reconheceu a sua fraqueza. E o que Deus vem nos mostrar nesse momento é que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós entendemos que nós nada somos em nós mesmos, quando nós entendermos que somente Cristo é capaz de nos sustentar, é nesse momento que nós deixamos aberto o caminho para que o Espírito Santo possa agir, que nós baixamos a guarda do orgulho que existe em nós e nós permitimos que o Espírito Santo age em nosso coração. E é nesse momento que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. Nós temos que entender que nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus, que nós somos apenas o vaso. Paulo vem nos relatar isso. Somos apenas um vaso de barro, porque todo o poder, toda unção venha dele. E eu acredito que Deus permite que esses relatos, que esses erros sejam relatados na palavra de Deus, né, nas Escrituras, justamente para que nós possamos entender isso. Imagina se nas Escrituras não fossem relatados erros nenhum dessas pessoas, se nós devemos nos espelhar, se nós devemos entender, pegar os bons exemplos dessas pessoas, pegar o exemplo de vida dessas pessoas, como nós miraríamos, se é que existe essa palavra, em pessoas perfeitas? Se eles não cometem erros e eu sou pecador, eu jamais alcançaria a graça e a misericórdia de Deus. E isso não acontece porque perfeito só Cristo. E é por isso que é relatado, para que a gente venha entender que nós somos homens como eles foram, como Elias foi, como Abraão foi, como Davi, como Sansão também foi. E assim como Deus, na sua plena misericórdia e plena graça, foi capaz de agir na vida desses homens e fazer coisas extraordinárias e libertar o seu povo e agir e tornou Abraão pai de multidões. Assim também ele pode fazer em mim e pode fazer em você, desde que nós estejamos com o coração quebrantado diante dele, desde que nós possamos reconhecer nossas fraquezas e permitirmos que o Espírito Santo haja em nossa vida, para que nós possamos alcançar a plena graça do Senhor, para que nós possamos ser aperfeiçoados a cada dia diante dele. Amém? Essa é a palavra que eu venho deixar para vocês, e que essa palavra possa penetrar no coração de vocês e que possa trazer uma transformação. Que nós possamos meditar nessa palavra ao longo da semana, meditar no que foi relatado aqui agora, e que nós possamos baixar a guarda do orgulho dentro de nós e deixar o Espírito Santo agir. Amém? Deus abençoe a sua vida. Um beijo.